Quer aprender a fazer uma massa profissional de salgadinho frito? Então fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te mostrar o passo a passo. Vamos lá? Já se inscreva no canal, deixem um like logo agora no começo e não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de mais receitinhas incríveis como essa. E por último, mas não menos importante, toda a receita vai estar completa na descrição desse vídeo. Vamos lá? Comecei colocando na panela o caldo do cozimento do frango, que a gente vai usar para rechear nossas coxinhas. Margarina, eu usei margarina porque minha manteiga tinha acabado, mas se você quiser usar manteiga vai ficar melhor ainda. Um tabletinho de caldo de frango, caldo quinó. Um pouquinho de sal, era para eu ter colocado colorau nessa hora também, mas eu esqueci, coloquei depois. E leite. Vou levar isso tudo no fogo e vou deixar ele ferver, tá? Quando ele levantar a fervura, é que eu vou abaixar o fogo e colocar os ingredientes secos, que no caso é a farinha de trigo. Então aí vocês vão ver um passe de mágica acontecer, só que não é edição. Eu vou esperar esse levantar a fervura e depois eu dou uma mexidinha só para abaixar a espuminha para começar a peneirar a minha farinha de trigo. Ai, Bia, tem necessidade de peneirar a farinha de trigo? Depende, a minha vida já é muito cruel comigo, então o que eu puder fazer para facilitar a minha própria vida, eu vou fazer. Aí, no caso, eu decidi peneirar a farinha de trigo porque sempre eu acabo encontrando alguma bolotinha de farinha e eu tenho que ficar amassando, procurando as bolotinhas, tirando. Então, eu prefiro peneirar para deixar a farinha bem fininha e facilitar a minha vida nesse processo. Se você sabe a farinha de trigo, a marca que você estava trabalhando, e sabe que ela é bem fininha, que ela não vai te dar muito trabalho, então não precisa. Se você tiver com preguiça também, eu tava com preguiça porque essa peneira é bem pequena, me deu bastante trabalho, e eu desliguei o fogo, inclusive, nessa hora, porque eu fiquei com medo de continuar fervendo e de dar ruim, mas não deu. Eu desliguei só pra peneirar a farinha de trigo. Se você não for peneirar, você pode continuar com fogo alto, tá? O resto dessa receita é tudo fogo alto, tá, gente? E aí, basicamente, depois que eu peneirei, se você não for peneirar, é só tacar tudo aí dentro da panela e mexer. E aí eu sei que nessa hora você deve estar se perguntando como é que essa menina tem a audácia de criar um canal no YouTube e se submeter a trazer receitinha para tentar ensinar alguma coisa para os outros. Gente, confia que vai dar certo. Confia, eu sei o que eu tô fazendo. Na maior parte do tempo eu não sei o que eu tô fazendo, mas nessa receita eu sei exatamente o que eu tô fazendo. E vai virar uma maçaroca. Não tem palavra melhor para definir essa massa do que maçaroca. Porém, conforme ela vai pegando toda a farinha, porque a farinha ainda não tá bem misturadinha, a gente acabou de colocar a farinha de trigo. Conforme ela vai pegando a farinha de trigo e a farinha de trigo começa a cozinhar, vocês estão vendo que o fogo já tá ligado porque tá fumaçando bastante. Conforme a farinha de trigo começa a cozinhar, ela começa a ficar grossa, né? Porque a farinha de trigo é espessante, ela tem esse poder de engrossar as coisas. Por isso que o povo taca farinha de trigo em brigadeiro, taca farinha de trigo em coisa que não precisava de farinha de trigo. Eu sou contra a farinha de trigo em brigadeiro, tenho pavor. Mas enfim, voltando aqui. Eu me revoltei um pouco, mas já me recompus. É só mexer. Depois que ela começa a desgrudar do fundo da panela, ela vai ficando melhor, vai ficando mais fácil. Aí você começa a ver a coisa andando. Se você fizer e der errado, aí minha mão falhou um pouco. Vocês viram que eu dei uma descansada ali? É porque falhou um pouco, ela ainda estava meio dura, mas ela vai melhorar. Se der errado, você volta aqui nos comentários, me xinga e se desinscreve do canal. Se não se inscreveu ainda, se inscreve já agora, dá o like e me segue nas redes sociais, que eu tenho muito inscrito aqui, muito inscrito, meu Deus. Tenho 300 inscritos, mas enfim, eu tenho eu tenho bastante inscrito aqui, no Instagram não tenho nada comparado com o que eu tenho aqui. Então já vai me seguir lá no Instagram também. Aí eu coloquei o coloral, porque eu esqueci, e agora, gente, é o passo de mágica. Quem dera se eu conseguisse mexer tão rápido assim. Eu teria feito essa massa aí em 1 minuto. Mas é o poder da edição, né? O que a tecnologia não faz? Eu acelerei bem essa parte para vocês verem que não tem mais o que fazer, é só mexer. Bia, como é que eu sei que eu tenho que parar de mexer? Quando a massa ficar bem lisinha. E eu vou mostrar o ponto exato em que ela vai ficar bem lisinha e você vai ver que já tá pronta. Basicamente, ela desgrudou do fundo da panela, não gruda mais no fundo da panela e ela fica assim lisinha, ó. Tá colocando a espátula e ela tá ficando com a marca da espátula, no caso da colher. Ela tá ficando com a marca certeira da colher e tá bem lisinha, desgrudando do fundo da panela, igual essa daqui, então ela tá no ponto, minha amiga. Aí você pode jogar ela na pia, não na pia que você lava a louça, você joga ela na bancada, né, pra esfriar. E agora vem a parte 2
do processo de mexer, agora você tem que sovar a massa, tá? Vocês vão ver que eu vou tirar ela da panela, ainda tá pegando fogo, ainda tá bem quente, e eu vou ir abrindo ela na bancada até ela perder boa parte desse calor. Eu usei um rolo para me auxiliar nessa parte. Se você não tiver um rolo, você pode usar uma colher, a colher de pau mesmo que você estava usando para mexer. Eu aconselho que seja uma colher de pau, porque eu já quebrei uma espátula de silicone mexendo nessa massa, tá? De tão molinha que ela é. Mas sério, gente, não tem muito segredo, é só mexer, é bração mesmo, tá? Gente, é bração. A gente que é confeiteira, a gente que trabalha com essas coisas, a gente tem que ter braço. Então é só ir abrindo com rolo se você não tiver. Usa uma colher, ou colher de pau, enfim, até ela perder o calor. Se não quiser sovar nessa hora, vai ter que sovar mesmo assim, porque a gente tem que deixar ela assim, ó, bem lisinha, bem boa de trabalhar. Ó, achei um gruminho de farinha, vocês viram? E eu peneirei, hein? Imagina se eu não tivesse peneirado. Sovei bastante a massa e depois que ela já estava bem morninha, eu terminei de modelar ela com a mão, tá? Eu não usei essa massa exatamente depois que eu terminei de fazer. Eu fui fazer algumas coisas depois, eu fiz ela no começo da tarde e aí no final da tarde que eu fui moldar os meus salgados. Então a minha dica para vocês é que vocês usem no mesmo dia, tá? Porque por mais que você deixe ela bem embaladinha, ela pode acabar ressecando. E aí vai de cada um. Eu gosto de usar ela no mesmo dia que eu fiz, porque pra mim é melhor. E aí eu vou mostrar pra vocês o quão maleável, gente, ela fica. Mesmo ainda estando bem quentinha, dá pra ver que a minha mão tá até um pouquinho vermelha. Se você não deixou o like, vai deixar o like agora. Já deixa o like, pelo amor de Deus. Deixa o like, não é sobre números, é sobre resultados. Mas mesmo assim, o número ajuda, então deixa o like. Eu tô abrindo um pouquinho da massa pra vocês verem o quão boa ela fica de trabalhar. Ela fica maravilhosa, gente. A primeira massa de salgado que eu fiz foi essa. E eu não me arrependo e não abro mão também. Ela é um pouquinho ruim de mexer, mas ela vale muito a pena, gente. Ela fica muito gostosa, fica muito crocante, é muito boa de trabalhar. Não tem contra, só tem pró. É muito boa. Embalei ela muito bem no saquinho, porque como eu disse, eu não usei ela imediatamente. E depois eu fui moldar o salgado, já tinha passado umas boas horas. Aí tá o recheio do frango que eu mostrei pra vocês, que eu usei o caldo. E aí tá um molde, gente. Eu quero falar pra vocês desse molde. Esse molde eu comprei ele na Shopee. Esse aí é o menorzinho que tem. Eu uso ele pra fazer salgadinhos de festa, que são salgadinhos menores. Ele vem com essas duas partinhas, essa partinha amarela por causa do coloral, tá, gente? Não é sujeira, não. Mas não tem segredo, gente. Eu coloco a massa, pego um pouquinho de massa, coloco a massa aí e vou moldando a massa. Ela vai ficar em formato de coxinha, fica um formato perfeito. E além de ela facilitar muito a nossa vida, porque não tem erro com isso daí, ela proporciona salgados exatamente iguais, com a mesma proporção de massa e a mesma proporção de recheio, porque ela tem essas duas partezinhas, essa parte em que a gente coloca a massa e depois a outra parte que vocês vão ver na hora que eu for fechar. Então eu deixo ela um pouquinho mais alta mesmo, eu faço esse murozinho para garantir que o recheio não vai vazar, né? E o recheio não vai cair para fora e é tipo uma contenção pro recheio e depois eu só fecho ele e vou dando uma arredondadinha com a partezinha de baixo que vem nesse kitzinho. É muito legal, eu comprei ele na Shopee. Se vocês quiserem, me avisem que eu deixo o link, vou procurar o link para deixar para vocês aqui depois. Mas é muito bom porque proporciona para o cliente também essa ideia de que a gente pensa em levar uma coisa bonita, atrativa para eles, além de gostosa, é uma coisa, né, bonita, tudo do mesmo jeito, tudo igual, com a mesma proporção. Então aí eu só vou colocando a outra partezinha, giro para lá e para cá, né? Faço um movimento ali de girar, e aí o excesso, até o excesso de massa, sai ali nos cantinhos. Então eu pego essa massa, consigo reutilizar, e eu não tava usando luva porque era para consumo próprio, tá, gente? Mas é interessante vocês usarem luva nessa parte. E aí eu consigo reutilizar a massa que sai ali do canto e a coxinha sai assim, perfeita. Todas as coxinhas saem do mesmo tamanho, do mesmo jeito, com a mesma quantidade de massa e a mesma quantidade de recheio. Olha que legal. Mostrei pra vocês também que dá pra fazer bolinha de queijo, dá pra fazer qualquer tipo de salgado com essa massa. O único salgado que eu não faço com essa massa é croquete. Se vocês quiserem, eu trago a receita do croquete também, mas não tem segredo nenhum. Eu peguei mussarela, cortei ela em cubinhos,
Dei uma chunchadinha ali no orégano, porque mussarela tem que ter orégano, e fui fechando. A bolinha de queijo é mais simples do que a coxinha. É só ir juntando e formar uma bolotinha. Não precisa bolear igual a brigadeiro, até porque essa massa não é de brigadeiro, então se você bolear muito forte vai acabar saindo o recheio pra fora, e não é isso que a gente quer. A gente só quer que ela fique num formatinho redondo, né? Então, assim, essa massa é super versátil, gente, não tem erro. Fica uma maçaroca? Fica, mas eu falei pra vocês, confia no processo. Confia que vai dar certo. Eu não sei o que eu tô falando, mas dessa vez eu sei. E eu sabia que ia dar certo. Então, olha aí que bolinha maravilhosa. Bem recheada, a massa fica bem crocante. Não tem erro, gente. Isso aqui é elite, isso aqui. Não tem erro isso aqui. Depois disso, os últimos processos é passar no leite e na farinha de rosca. Aí, se você quiser usar farinha panko também, fica um resultado bem legal. A dica que eu dou pra vocês, se vocês forem fazer uma encomenda, levem esses salgados um pouco pra geladeira, pro congelador, porque isso evita que a massa abre um pouco na hora de fritar, né, por causa do óleo quente. Como esse foi para consumo próprio, eu não fiz essa etapa, eu pulei essa etapa de congelar. Mas caso vocês forem fazer para algum cliente, é interessante porque isso vai permitir com que vocês tenham mais segurança na hora de fritar, tá bom? Sempre, sempre, sempre fritem com óleo quente, tá? Não fritem nada com óleo frio, porque isso encharca, fica cheio de gordura, não fica legal. Se vocês seguirem o passo a passo, vocês vão ter esses resultados maravilhosos, salgados perfeitos, crocantes, a massa douradinha até por dentro. Façam para os clientes de vocês, eles não vão se arrepender, e vocês muito menos. É muito maravilhoso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, deem like, comentem. É isso, que a vida de vocês seja doce como um perfume de rosas. Tchau!